foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Uma das questões que são tratadas nos tempos de hoje e pregadas e até incentivadas às pessoas é que a sociedade, que os homens não percam os seus sonhos, não percam o seu entusiasmo, não percam a sua paixão por um ideal, por algo que queiram fazer. Diz que nós estamos lá com uma atividade ali em Palhoça. Ontem tivemos mais um momento, mais um encontro lá, né? Foi muito, muito interessante. E só para divulgar, quem não sabe, nós já temos uma página no Instagram e também ligada ao Facebook com todas as atividades que estão a ocorrer. Já visualizaram essa página mais de 1.500 pessoas. E nós queremos, passaram por elas, né? Algumas já entraram em contato. Então, nós estamos com um sonho, né? E alguém disse que o sonho que alguém sonha sozinho é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha juntos pode se tornar uma grande realidade. E esse é um sonho, né? A Igreja Presbiteriana de Florianópolis, esta que você frequenta, que participa, tem um sonho, o sonho de plantar uma nova igreja. Isso é um projeto. Isso é um desejo, espalhar o reino de Deus por outras partes. E essa igreja está fazendo isso, está colaborando para que isso aconteça, né? E logo este sonho vai se tornando realidade. Então, sonhar é preciso. Eu diria que sem sonhos, as pedras do caminho acabam se tornando como tremendas montanhas, né? Nós podemos dizer que sem sonhos, parece que os grandes problemas da nossa vida se tornam insuperáveis. E aí nós precisamos pensar sobre isso. Aquelas perdas que nós temos, elas vão parecer insuportáveis. Porque os sonhos, eles acabam fazendo e amenizando aquelas coisas negativas que vêm sobre a nossa vida. E nós vamos perceber que alguém, quando tem sonhos, tem uma vontade de que algo aconteça, aqueles golpes da vida vão se tornar muito pequenos, porque você vai sempre prosseguir e focado no seu sonho, você vai chegar a bom termo. Vai ter os percalços, mas você não vai tirar os olhos daquilo que você quer que aconteça. Um homem chamado François-Marie Arouet, não sei se vocês já viram, mais conhecido como Voltaire, né? O filósofo francês. Ele disse que os sonhos e a esperança nos foram dados como compensação às dificuldades da vida. Então ele faz essa colocação, mas a gente precisa compreender que os nossos sonhos, eles não devem ser desejos que estão ali, mas apenas superficiais. Os sonhos, eles acabam sendo bússolas do nosso coração, orientadores do nosso coração. São, assim, caminhos que se tornam em projetos de vida. E eu pergunto, você tem sonhos? Os desejos da alma
às vezes, aquilo que está dentro de você acabam suportando as coisas que estão ocorrendo ao seu derredor. Os sonhos, eles resistem, acabam sempre resistindo às mais altas temperaturas de problemas que a vida possa nos apresentar. É quando você tem um ideal. Aquele que não tem um ideal por que viver e morrer, está um pouco perdido na vida. Então é preciso ter sonhos, porque os sonhos renovam a esperança. E uma esperança renovada, ela nos faz ir à frente. Agora, aquele que não tem esperança, aquele que não tem sonhos, quando o mundo desaba sobre nós ficamos completamente destruídos, acabados. Um dos textos do Antigo Testamento que se cumpre, cabalmente na nossa vida é o texto de Joel, capítulo 2, que o profeta afirma 700 anos antes de Cristo, numa referência ao derramamento do Espírito Santo sobre o povo. Ele vai descrever que os nossos jovens terão visões e os nossos velhos sonharão. Então, esse texto ele é evocado também pelo Pedro apóstolo no seu famoso sermão do dia do Pentecostes. Ele lembra dessas palavras: os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. É preciso sonhar. Muitas vezes, porém, nós, com a passagem da vida, nós perdemos a capacidade de sonhar. Perdemos a motivação para continuar. E eu faço uma pergunta: o que levam as pessoas a perderem os seus sonhos? E talvez seja porque muitos dos sonhos estão mais para um tipo assim de fantasias do que de um idealismo, de um ideal que se tenha. E é por esta razão que nós nos preparamos para atingir estes sonhos, mas muitas vezes nós não conseguimos lutar por eles porque eles são apenas fantasias, eles não têm muita seriedade naquilo que a gente está querendo que aconteça. E é preciso, então, que você sonhe de uma forma excelente para que estes sonhos se tornem em projetos para a sua vida. Às vezes, os sonhos parecem demorados, E aí a gente fica perguntando, mas por que às vezes os sonhos parecem demorados? E quando eles demoram, às vezes a gente se desanima. Assim fizeram aquele relato de Jesus das 10 virgens que aguardavam seus noivos, E elas simplesmente ficaram despreparadas porque elas precisavam estar com as suas lâmpadas cheias de azeite. E o noivo não vinha, então elas dormiram e não tiveram e mantiveram as suas lâmpadas cheias de azeite. E elas não puderam concretizar os seus sonhos quando os noivos chegaram. O noivo demorou. E houve, então, um atraso no calendário. Às vezes a gente fala assim, será que porque está demorando, há um atraso no calendário de Deus? Ou
às vezes podemos pensar um atraso no calendário de Deus ou uma urgência que a gente tem nas nossas agendas. Às vezes a gente quer que a coisa aconteça para ontem. E alguém já disse que quem tem pressa, né? Você já sabe. É preciso, às vezes, ter paciência para aguardar o que está vindo na sua direção. Mas muitas vezes os sonhos são frutos de desejos pessoais, mas não encontram respaldo no pensamento de Deus. Às vezes nós não pedimos a orientação de Deus para a realização de determinados sonhos que temos. Não nos submetemos a Deus. E por isso, muitas vezes, atropelamos os processos da vida. Aquelas coisas que estão vindo na nossa direção, na tentativa, muitas vezes, de querer fazer as coisas acontecerem apressadamente, e aquilo causa-nos cansaço e frustração. Então, os nossos sonhos, eles têm que estar, numa linguagem atual, pareados com a vontade de Deus. Eles têm que estar anexos à vontade de Deus. E por isso é preciso buscar a presença de Deus. No texto que nós lemos, de Caleb, Caleb foi um dos espias que foram fiéis ao projeto de Deus. Ele lutou por uma antiga promessa e por um sonho que foi dado por Deus há muito tempo atrás. Naquela época ele tinha 40 anos. Caleb tinha 40 anos quando Deus disse que iria dar uma terra para eles. E agora, Caleb está com 85 anos. E o que ele faz? Caleb, ele começa a reivindicar o seu sonho. Ele começa a falar o que ele quer para Deus, porque já fazem agora 45 anos se passaram e o sonho não foi realizado. O texto diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Estou forte ainda hoje, como nos dias em que Moisés me enviou. Caleb havia recebido esta promessa aqui, e isso ocupava a sua mente de dia e de noite. Era o sonho de Deus para a vida dele. E ele estava agora com 85 anos, e todos nós sabemos que um homem desta idade não tem o mesmo vigor de alguém de 40. Mas o sonho de Caleb havia sustentado a sua vida. E ele agora se achava tão forte quanto na idade que ele tinha lá, aos 40 anos. Ele sabia que podia prosseguir. Ele queria agora que o sonho se realizasse. A sua vida estava sustentada de uma forma direta nas mãos de Deus e na promessa de Deus. E é isso que nós precisamos saber. A promessa de Deus vem para a sua vida também. A promessa de Deus está expressa na palavra de Deus. A promessa de Deus está escrita e registrada. Os sonhos de Deus estão delegados por Ele mesmo. E quando nós cremos nesses sonhos de Deus escritos na palavra, nós vivemos dias bons, dias melhores. Porque o Pai está se acercando de nós a todo momento. E Caleb se sustentava nisso. Né? Mas aí a gente ainda fica perguntando, mas por que é preciso sonhar? Muitos dos sonhos, ele tem origem nos caminhos de Deus. Caleb espera 45 anos, mas o Senhor havia dito essa palavra, e ele
se encontrava confiante de que o que Deus tinha dito iria acontecer com ele. Eu pergunto, você acredita mesmo que aquilo que Deus anda dizendo vai acontecer? Como a volta de Cristo, como, né, questões que a gente aguarda, a gente precisa ficar desesperado porque uma nação está em polvorosa. Você não precisa ficar desesperado com nada quando a sua confiança está em Deus. Você não está nas mãos de homens, você está nas mãos de Deus. O que tiver que acontecer, é Deus que o protegerá. A nossa confiança não pode estar em homens. A minha confiança todos os dias, ela tem que estar nas mãos de Deus, porque Deus sempre tem um sonho para nós. Ele sempre faz o melhor para nós. Davi, quando recebeu aquela promessa de que seria rei de Israel, ele nunca quis atropelar processos. Ele esperou e sabia que podia continuar confiando em Deus e que os sonhos de Deus para a vida dele viriam, e ele se tornou rei de Israel. Os sonhos que sustentam a nossa existência também vão acontecer. Josué afirma que estava muito forte, ele podia ir em frente, porque os sonhos iriam acontecer. Os sonhos trazem bênçãos para as gerações, né? Porque depois de 45, o que ele estava pensando em acontecer e receber aquele sonho de Deus para a vida deles? Porque ele estava pensando nas gerações futuras. Ele estava pensando nos seus filhos, nos seus netos, que poderiam receber aquilo. Ele já estava com 85 anos, estava próximo da sua morte, mas ele pensava no outro. Por isso ele queria que a promessa acontecesse. A única razão que eu encontro aqui é que ele estava pensando exatamente nas gerações futuras, né? Ele estava pensando naqueles que viriam depois. Eu creio assim que eventualmente Deus coloca sonhos na nossa vida para que a gente seja beneficiado, mas para que não nós, apenas nós sejamos beneficiados, mas para que os outros possam participar daquilo que estamos recebendo de Deus. Por que Deus adia os sonhos? O sonho de Caleb demorou 45 anos para se realizar. Mas muitas vezes nós ficamos desanimados e achamos que não vai mais acontecer o que eu sonho tanto que aconteça na minha vida. E às vezes parece que o silêncio, a demora de Deus vai me causar algum problema. E aí você pergunta, por que Deus demora tanto para realizar os meus sonhos? E a primeira razão é porque Deus não realizou ainda os seus sonhos, é porque Ele quer que você fique sempre na presença dEle. O sonho não realizado no nosso tempo nos leva à presença de Deus. Quando nós estamos certos de uma convicção de Deus, e ela não se cumpre, isso nos leva a buscar força e a graça de Deus, nos leva a ter uma vida de oração, a continuar lutando em oração, a continuar examinando as Escrituras e a continuar crescendo. A Ana, mãe de Samuel, ela desejava tanto um filho que parecia impossível, que ela era estéril. Mas ela teve a atitude de orar ao Senhor e clamar ao Senhor. E ela dizia, por este menino orava eu. Ela recebeu a promessa de Deus e entregou o filho para ser um grande profeta do Senhor. O sonho de Ana, né? Às vezes nossos sonhos estão relacionados a um determinado emprego que eu preciso receber. Às vezes os nossos sonhos nos levam a batalhar por algo, né? Quem sabe eu quero me casar, quem sabe eu quero ter um filho, quem sabe eu quero
adquirir um bem. A única questão, e esses dias eu estava ouvindo uma palestra, achei interessante, é que você tenha a sua razão última seja Deus, e não as coisas que você queira receber de Deus. Que às vezes a gente usa Deus para receber as coisas que queremos. Então Deus se torna penúltimo e não último. Hã? É importante que você sempre coloque Deus, independente se Ele vai te dar ou não alguma coisa. Você ama a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Aí Ele se torna a razão última da sua vida. É muito interessante isso. Eu não vou à igreja porque eu tenho que receber alguma coisa de Deus. Eu vou à igreja porque eu amo a Deus. E porque eu quero prestar o meu culto a Deus. E o que Ele quiser me dar, Ele me dá. Se Ele não quiser me dar, Ele não me dá. Mas eu não estou lá pelas coisas que Ele pode me dar. Eu estou lá pela causa e pela presença de Deus. Tão somente. E isso se torna um sonho da nossa vida. Sonhos adiados nos ajudam a entender quem Deus é. Né? Ele é soberano. Se Ele resolveu alguma coisa, ninguém vai poder impedir que Ele não faça aquela coisa na tua vida. Ninguém pode bloquear Deus. Ninguém pode parar Deus. Quando Ele tem um sonho para a tua vida, quando esses sonhos estão coadunados e anexos aos seus sonhos, ninguém pode bloquear a presença de Deus. Na nossa longa espera, nós vamos entendendo o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus e aprendendo a nos submeter a nossa vida aos caminhos do Senhor. E aí oramos e dependemos dele, nos humilhamos e vemos o quanto ele é bom. Mas às vezes os sonhos de Deus parecem demorados por causa de que seus planos são insondáveis e são grandiosos. Né? No caso de Ana, Deus tinha um propósito grandioso para a vida daquele menino que ia nascer, o Samuel. E que Deus tinha um caminho para ele e para a vida de Ana. Depois ela teve até mais filhos. O apóstolo Paulo, ele vai contemplar a grandeza de Deus quando ele diz assim: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele e depois recebeu, porque dele e por ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a ele eternamente. Amém. Os planos de Deus são grandiosos. Na vida da história do passado. Mas os planos de Deus são grandiosos para a tua vida aqui nesta manhã de domingo, aqui nesta igreja. O olhar de Deus está bem direcionado a você. E se você pensa que Ele não consegue olhar você individualmente, pois Ele está de olho em você individualmente. Eu sempre digo aqui, nós estamos no coletivo, mas Deus está te olhando individualmente. Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você caminha, Ele sabe o que faz, Ele sabe se o seu coração está nas mãos dEle ou não. Porque Deus tem a capacidade de olhar cada um individualmente. A palavra-chave para a realização dos sonhos é perseverança. Então, persevere. Caleb, apesar de ter os seus sonhos bem claros, dados por Deus, ele não vai receber essa terra sem lutas. Ele teve muitas lutas. E apesar do gigantismo da terra que lá na onde ele precisava conquistar, era uma terra de gigantes. E isso não o abalava. Era a terra do rei Arba. E era o maior homem da face da terra já encontrado. Terra de gigantes. Mas isso não abalava porque Deus é quem havia prometido aquela terra aí. O Augusto Cury, ele fez uma consideração interessante. Não se esqueça de que
você vai falhar 100 vezes das vezes em que não tentar. Vai perder 100% das vezes em que não procurar. Vai ficar parado 100% das vezes em que não ousar andar. Então, é preciso ir na direção. Como disse o filósofo aí, Raul Seixas, ele diz assim: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Se você sonhar, você pode realmente sacudir o mundo. Pelo menos o seu mundo. Né? Se você tiver de desistir de alguns dos seus sonhos, troque por outros. Mas não deixe de sonhar. Apesar dos nossos defeitos, nós precisamos ver que somos, na verdade, pérolas nas mãos de Deus e somos pérolas únicas neste teatro da vida e podemos compreender que podemos ser pessoas vitoriosas ou pessoas fracassadas. Mas o que existem nos tempos de hoje são pessoas que lutam e pessoas que não lutam. Né? São pessoas que sonham ou pessoas que desistem dos seus sonhos. Eu concluo dizendo o seguinte, quando eu considero todas essas coisas. Eu sou levado a pensar que o sonho de Deus para a humanidade, Deus lutou pelo seu sonho e ele realizou plenamente esse sonho. E sabe qual foi o maior sonho de Deus? Foi de que ele nos resgataria da morte para a vida eterna. E ele disse, eu vou realizar este sonho, custe o que custar. Eu quero essa gente perto de mim. E ele vai, realiza o seu sonho, entregando o seu filho na cruz do Calvário, porque esse preço foi muito alto para ele. Ele pagou um preço muito alto para ter a nós de volta a ele. Para colocar o nosso caminho diante da presença dele, para ele nos ter de volta. Jesus teve um sonho para a nossa vida. Ele se apresentou para realizar este sonho. E ele foi colocado na cruz do Calvário. E Deus foi glorificado. E eu gostaria de deixar isso para você. Se Deus sonhou tão alto, a ponto de dar a sua própria vida por nós, Ele está dizendo para nós, não desista dos seus sonhos, porque os seus sonhos são importantes para Deus, quando estão atrelados à vontade de Deus, e eles se realizarão, não somente porque é a tua vontade, mas porque é a vontade de Deus. E eu encerraria com a seguinte oração, né? Senhor, eu não entendo porque o milagre ainda não se deu em minha vida, mas eu sei que estou nas mãos de um Deus que provê todas as coisas. Me ajude a perseverar, não deixe que meu coração esmoreça, mas acima de tudo, me dê a compreensão de que o grande sonho do Senhor para a minha vida não deve estar em coisas temporais, mas nas coisas eternas. Me ajude a entender que a grande bênção da vida está no Senhor e não nas coisas que o Senhor pode me dar. Que Deus abençoe a sua vida. E se você estava desistindo de alguma coisa, retome. Coloque no altar de Deus. Aguarde. Porque embora pareça demorado, Ele não te perdeu de vista e muito menos os seus sonhos. Que Deus te guarde, que Deus faça você levantar a sua cabeça hoje, que Deus possa fazer você entender que se Ele teve um sonho tão alto de nos resgatar e custar para Ele a própria vida do seu filho,
ele não vai medir esforços para realizar o seu sonho, que está pareado aos sonhos de Deus. Que Deus muito nos ajude e nos faça entender. Sonhar é preciso. Sonhar e realizar. Que Deus assim nos acompanhe. Amém?